Boa tarde a todos. Eu sou a professora Patrícia Guedes, né? É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com o professor Marcos aí da FAIP, toda a equipe. Agradeço muito o convite e estou muito feliz de falar um pouquinho mais sobre uma metodologia que a gente vem há bastante tempo montando, né? E o ano passado, final do ano passado, agora em novembro, a gente registrou essa metodologia e nós estamos muito felizes com o resultado. Então, é muito importante para a gente passar isso, porque nós, por exemplo, só temos a agenda para fazer método GAV em novembro, então a gente está bem cheio. Pacientes estão, assim, super satisfeitos, né? Não tem mais medo de harmonização facial, porque a gente faz uma estruturação e uma reestruturação de dentro para fora, né? Sempre começando pelo osso. E uma grande diferença desse método, né? Que é uma filosofia de tratamento e que a gente não consegue mais viver sem o método GAV, né? Porque ele induz muito a venda. Então, a gente consegue vender tratamento e o paciente, ele não tem concorrente, porque não tem outra pessoa que faz o método GAV. No mercado, a gente tem várias pessoas que fazem preenchimento labial, que fazem preenchimento de mento, que fazem preenchimento de malar, mas não tem vários profissionais que fazem método GAV. Então, assim, o que está acontecendo é, assim, até pacientes de curso que não tem recurso financeiro, eles começam a ver o resultado do método GAV, começam a conversar com pacientes que fizeram e estão tendo resultados bem demorados, longevos, assim, né? E eles acabam deixando de fazer em curso para poder fazer particular. Isso está sendo uma coisa inédita para a gente, porque, né, era ao contrário, os pacientes nossos particulares iam para os cursos. E agora eles estão retornando, porque o método GAV só a gente faz, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. É um método muito sério, né? Baseado em resultados, em estruturação óssea e também nos arquétipos e perfis comportamentais. Então, ele é totalmente individualizado, porque o que é belo para mim pode não ser belo para você, tá bom? Então, vamos começar com o caso de uma paciente, tá? A gente tem vários casos, mas por que a gente escolheu esse? E a gente apresentou até em alguns congressos agora recentemente, esse caso especificamente, porque ele tem muito a ver com a odontologia. Ele é um caso do nosso projeto social, então é um caso que emociona a gente toda vez que a gente fala nele, porque é uma paciente que vivia insatisfeita. Era uma paciente que sentia que ela tinha... ela sofria preconceito das pessoas, sofria preconceito no trabalho dela. Então, ela já havia passado por cirurgiões plásticos, por bucomaxilo, né? Por ela ser uma paciente fissurada. E ela estava aí no mercado porque não tinha mais o que eles poderiam fazer por ela. Então, é um dos casos que a gente tem de muito sucesso. São casos, por exemplo, de paciente fissurado, paciente com tumores, pacientes acidentados, que ficam aí numa vida social que não é condizente com aquilo que eles queriam viver, né? E a outra gama de pacientes são totalmente saudáveis, sem sequelas nenhuma, mas eles desejam ou parecer mais com o seu arquétipo, ou mudar o seu arquétipo para ter mais sucesso na sua vida pessoal e profissional, tá bom? Então, eu queria que vocês ouvissem um pouquinho do depoimento dela e aí a gente vai continuando a aula conforme o caso dela. Eu tinha um sonho, né, que era terminar o meu tratamento. Eu nasci com uma coluna, passei por diversos lugares, vários especialistas, até que em determinado momento eles falaram que o meu caso já não tinha mais solução. Aí se passaram os anos, aí eu precisava fazer um tratamento odontológico, e aí a dentista me falou,
Olha, mas isso não vai lá no Instituto Popper, né? Então, essa foi a história da Leia. Qual é a história do seu paciente? É isso que a gente tem que perguntar. Qual é a história? Por que ele está me procurando? Qual que é a razão? Não é para fazer um preenchimento. Não é para colocar um fio. Ele tem uma razão muito mais importante do que isso. E quando a gente consegue identificar essa razão, a gente consegue vender principalmente o método GEV, porque ele vai mudar a vida do paciente. Então vamos lá, a primeira coisa é a gente intensificar o conhecimento anatômico, né? Então a gente sabe que uma face que não está estruturada, quando o paciente já é um paciente mais velho, né? Acima de 35, 40 anos principalmente, que ele já sente, 40 anos a gente já sente que tem um derretimento facial. Mas o derretimento começa muito antes. Então, uma região muito importante para a gente estruturar a parte óssea primeiro, região de têmpora, tá? Então, a gente tem anatomias diferenciadas em cada parte da nossa face. Como que a gente divide a nossa face? Vamos lá, lembrar? Estratigrafia da nossa face. O que a gente tem? Pele, tecido celular subcutâneo, músculo e osso. Não é isso? Isso no corpo inteiro não muda a estratigrafia da anatomia do nosso corpo humano. Só que existem particularidades. Por exemplo, na têmpora, a gente tem uma particularidade onde a gente tem duas fáscias, a fáscia superficial e profunda do músculo temporal, né? Sendo que, como se fosse dois ismás. A fáscia superficial é o ismás, a fáscia profunda do músculo, mas é a área de maior retenção da nossa face. A gente que é cirurgião, sou buco também, implantodontista, a gente tem uma facilidade muito grande, porque a gente estuda ritidoplastia, cirurgias de face, e a gente sabe que quando a gente quer levantar uma face, não basta somente tirar a pele, né? A gente tem que reposicionar o ismás. Não são os ligamentos, tá, gente? Antigamente, ou então tem muita gente que ensina que o reposicionamento da face se faz com os ligamentos. Não é assim. Os ligamentos, eles vão de acordo com o ismás. O ismás é o grande levantador da nossa face, ou também é o que derruba a nossa face. Não é o músculo platisma. O músculo platisma ele é muito fininho. Ele pode ter uma pequenininha participação. A maior participação é a nossa face fixa, tá? Então, quando a gente dá muito curso em cadáver, inclusive o ano que vem a gente vai ter no Nicholson, que é o melhor centro de cadáver fresco, né? Internacional. Então, é muito interessante, porque é dentro de um hospital em Orlando, né? Vou deixar até aí para vocês essa dica, que é muito bom. A gente já deu aula em vários locais, em Harvard, em Miami, no Mark, todos são bons. Mas o Nicholson não tem igual. Esse é um dos cadáveres que a gente faz a dissecção lá, né? E a gente sempre vai com o professor Sami, com o professor Giacomo, né? O professor Giacomo é professor da medicina da USP, o professor Sami, ele é cirurgião vascular, o professor Eduardo e eu. E também a esposa do professor Giacomo, ela também é anatomista. Então a gente faz uma equipe muito boa para quê? Para dar um suporte de dissecção mesmo para os alunos. Então os alunos põem a mão na massa. Além deles injetarem, fazer fios, fazer todo o método, e aí vai ter uma parte cirúrgica, eles também fazem a dissecção, eles fazem. Não é o professor que faz, é o próprio aluno. Então, isso é muito importante porque na ponta da nossa pinça aí, por exemplo, tem o músculo Down, né? O depressor do ângulo oral. Então, a gente vê que a pele, epiderme, derme, ela está, é a parte mais superficial. Logo abaixo dela, não existe subderme, existe tecido celular subcutâneo. Tá? Subderme é um nome que erroneamente não existe esse nome na anatomia. Existe até em alguns artigos que falam sobre ele, mas se você for ver, não existe esse nome. E não existe outro tecido abaixo da pele. O tecido que tem debaixo da pele é o tecido celular subcutâneo. E aí é muito interessante a gente entender sobre esse tecido, porque ele é um tecido altamente diferenciado. E a maior parte das pessoas colocam preenchimento nesse tecido, seja superficial, médio ou profundo.
tá? Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma lipoaspiração submandibular, nós temos que ter plena consciência de que nós temos a camada areolar de gordura, a camada lamelar de gordura dentro do tecido celular subcutâneo. E a camada areolar de gordura não pode ser retirada. O que tem acontecido muito, que a gente tem recebido, né? Nós hoje viramos referências em intercorrência, porque a gente recebe muitas intercorrências de vários profissionais, e uma delas é a cirurgia de lipoaspiração mecânica submentual. Então, o que acontece muito é que as pessoas lipam demais, tiram as duas camadas, lamelar e areolar, e aí a pessoa fica cheia de defeitos, ou então a pele fica encostando no músculo. E aí causa graves problemas, tendo que a gente, para corrigir isso, tem que fazer enxerto de gordura. Imaginem só, né? Então, assim, retirou a gordura e a gente tem que fazer um enxerto. Por quê? Porque não pode ficar a pele em contato com o músculo, tá? Então, essa base anatômica, ela tem que ser muito, 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 muito detalhada. A gente faz questão de dar muita ênfase na anatomia e na fisiologia. Olha que legal esse caso aí, só para mostrar para vocês como a gente vai injetar em lábio, né? Principalmente dessa paciente. Essa é uma cirurgia que nós fizemos há 2 semanas atrás e nós estamos dissecando um paciente. Para quê? Para retirar PMMA. O paciente estava com processo inflamatório, infeccioso, com PMMA colocado há 5 anos atrás, e nós tivemos que abrir o lábio dela, e retirar aquele PMMA em excesso. Claro que a gente não consegue retirar tudo, né? A gente pode ver aí que ainda tem um pouquinho de PMMA em vários lados, mas olha que interessante. Nós dissecamos a artéria labial inferior. Olha que linda que ela tá ali, né? Então, assim, esse controle anatômico tem que ser muito bem feito por nós profissionais da área, tá bom? Então, gente, esse caso, por exemplo, o que nós fizemos? Até tem um QR Code aí do artigo, tá? É um artigo que tudo que vocês virem, eu e o Eduardo fazemos dentro do Instituto Top, para o Instituto Top, sempre vai ter embasamento científico, sempre. Então, pode ser algo inédito, mas tem uma base científica. Não podemos fazer experiência em pacientes, tá? Todos os métodos que nós registramos têm base científica. Não é invenção da nossa cabeça. Por isso, a gente passa muito tempo, a gente fez mestrado, doutorado, tá? Então, a gente tem preparo, dei aula 22 anos em faculdade e dei aula 26 anos, dou aula, né, 26 anos em pós-graduação. Então, a gente passou por um processo. A gente não virou professor de uma hora para outra, tá? Então, a gente tem publicações, a gente já tem treinamento, a gente fez curso de gestão nos últimos 4 anos, principalmente, para poder entender toda a dinâmica de uma empresa, né? E melhorar cada vez mais o nosso processo de ensino e de empresários. Então, só para vocês explicarem, esse caso foi patrocinado pela Evo, né? Então, nós temos aí materiais de várias reologias, o professor Eduardo já falou para vocês algumas características reológicas, então a gente não usa um ácido só. Gente, a pessoa que fala para mim, eu uso um ácido que é coringa, é porque ela não entende de ácido hialurônico. Então, assim, saber a reologia do ácido hialurônico e saber colocar, né, reestruturar cada camada da face com ácido hialurônico certo é o maior poder do nosso planejamento, tá? Então, isso que te diferencia de um profissional que não tem tanta base, nem estudo científico e nem prática clínica, tá? Então, cada vez mais a gente procura fazer bons ácidos hialurônicos com reologias diferenciadas e associações de tratamentos. Então, quando a gente começa sempre planejando de dentro para fora e de cima para baixo, tá? Exatamente porque mesmo um paciente jovem, ela não é tão jovem, né? Ela tem quase 40 anos, mas mesmo um paciente de 20 e poucos anos, 30 anos, a gente precisa pensar que ele vai envelhecer, que ele está envelhecendo. Então, nesse caso, nós utilizamos 20 fios lisos na região periorbital, na região dos lábios, tá? Principalmente pela cicatriz dela, né? Que ela fez 8 cirurgias, 5 com buco e 3 com plástico, para poder melhorar a parte da fissura labial e palatina dela. Fizemos 10 fios
fizemos 10 Evofil, que é o ácido hialurônico, então 10 seringas de ácido, um Ever, então no total de 11 seringas, né? O Ever é um bioimplante, mas que demora mais para ser absorvido, né? Dura mais tempo, e 2 EvoSculpt, que é o bioestimulador. Isso tudo em uma sessão só, tá? E unido a isso tudo, a gente também faz no paciente o teste arquetípico e também o teste comportamental, que a gente chama de DISC, né? O teste arquetípico, gente, é super importante. Nós temos 12 arquétipos principais. Cada um de nós temos 2 ou 3 arquétipos. Sempre a gente domina um, mas a gente tem mais 2 ali que também estão dentro do nosso perfil, né? Todos os arquétipos têm aspectos bons e ruins, todos eles. E o que são os arquétipos? Eles foram idealizados por um psicólogo chamado Carl Jung, né? Escreve Jung, mas fala Jung. E ele estudou todo o perfil de pacientes, os perfis comportamentais e também os perfis arquetípicos. E mediante todos esses perfis, a gente consegue ter padrões de comportamentos, de vestimentos, de falas, de posicionamento, tá? Então, primeira coisa que a gente fala no treinamento do método GAV primeira coisa, você profissional tem que se conhecer. A maioria dos profissionais que chegam para a gente no curso, eles não se conhecem, não sabem o seu arquétipo, não sabem seu perfil comportamental, então eles não se conhecem bem. Como que eles vão conhecer o perfil comportamental do paciente? Não tem jeito. Então, a primeira coisa é você se conhecer. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. E pode ser mais feio ainda para o paciente, né? Então, a beleza, ela é subjetiva. Claro que existem alguns parâmetros de beleza, e não só são parâmetros que a gente mede, né? Porque quando a gente faz análise facial métrica, que advém da cefalometria, a gente tem medidas de face, tipo, zigomático tem que ser 70% da distância do bigoníaco, né? Tem umas medidas. Essas medidas são só para quem tem pouquíssima experiência, né? Eu não uso essas medidas métricas, não uso metrificação da minha harmonização. A minha medida é muito mais visual e também arquetípica e comportamental. Então, o que quer dizer isso, gente? Hoje até tivemos uma palestra aqui em Tiradentes falando também sobre isso em dentes, que é a mesma coisa. Advém também do visagismo. Dentes, a gente tem tipos de dentes que vão ter padrões comportamentais em cima do tipo de dente, sabia? Por exemplo, meu dente, eu posso ter um dente mais ovalado, um dente mais quadrado, e isso vai imputar em mim um padrão comportamental diferenciado. Você imagina se tem no dente, como que ainda tem na face? A face é muito mais do que o dente, porque mesmo antes da gente abrir a boca já aparece a face, né? Então, a gente já comunica com o mundo, com o nosso paciente, o paciente com a gente, mesmo antes da gente abrir a boca, né? Então, quando a gente muda uma face, a gente muda uma vida, tá? Então, é muito importante a gente entender essa mudança. E essa mudança tem que vir do psicológico. Como que a gente vai adivinhar como que o paciente gosta? Ele pode falar o que você quiser, o que ele quiser para você. Só que muitas das vezes a gente não consegue absorver o que ele quer ou então o que ele é, né? Então, o perfil arquetípico, ele pode ser o que a gente é, ou então a gente pode fazer um perfil arquetípico propositalmente, né? Então, a pessoa que é mais delicada e ela quer ser dono de uma empresa, ela quer ter um poder maior, a gente pode fazer uns traços nela, mais de governante, de um arquétipo governante, do perfil comportamental mais incisivo, para que ela tenha o poder, mesmo sem falar, de ter dominância sobre aquelas pessoas que ela precisa ter, tá? E isso, não só no dominante, mas isso tem, dentre os 12 arquétipos, a gente pode ser preponderante em algum deles, propositalmente. Olha que interessantíssimo isso. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que o paciente quer passar com a face dele. Primeiro, o que ele é, e depois o que ele quer passar.
tá? Então, são 2 perguntas que eu sempre faço depois dos testes. E o DISC é um teste que a maioria das empresas hoje, principalmente as empresas que entendem bem de gestão, elas aplicam nos funcionários, né, nos colaboradores. Por quê? Porque diz muito aonde eu vou colocar cada funcionário meu. Qual que é o perfil de serviço que eu vou dar para essa pessoa fazer, né? Vocês viram como que está difícil você contratar um funcionário? Vocês que estão aí, difícil de ter uma secretária. Então, como que a gente faz para ter um padrão que a gente quer para aquela secretária? Então, a gente aplica um teste que chama o teste DISC, que é um teste mais profissional, tá? Então, vamos ver um pouquinho de como que a gente faz isso com o paciente? E para que a gente faz isso aqui? Porque você vai ganhar uma fundação facial hoje. Pô, você não sabia, né? Você falou, não é estética só. A estética faz parte de muita história. E essa história, através dos arquétipos, da parte comportamental da pessoa, ela sai um pouco de dentro. E aí a gente consegue construir um pouco do que a pessoa é. Isso é a importância de você ter esses testes, né? A gente entender um pouco. Claro que eu não tenho a pretensão de conhecer você toda por dentro, né? Nem é a minha área total. Mas é conhecer um pouquinho para que a gente possa colocar um pouco disso para fora. Esse arquétipo. E também sobre o comportamental. Eu acho isso interessante porque assim, a gente descobre um pouquinho mais da história e descobre também uma superação. É interessante, porque, por exemplo, o arquétipo podia dar um arquétipo que, às vezes, um pouco surpreendente, inocente, pessoa comum, mas o arquétipo do sábio. O arquétipo principal é sábio. E o sábio tem a ver com a superior comportamental também, que é planejadora. Então, gente, só para explicar um pouquinho dela, né? Cada um tem seu arquétipo, mas ela deu um arquétipo de sábio, né? Ela deu sábio e amante. Olha que interessante. O sábio é uma pessoa que realmente gosta de ler, gosta de estudar, gosta de evoluir. Só que o sábio, quando não está na sua luz, o sábio, quando está no negativismo, então, quando ele está muito focado só nele, ele começa a ficar uma pessoa retraída, uma pessoa antissocial, uma pessoa que não acredita em outras verdades, só acredita na verdade dele. Então, ela começa a ficar uma pessoa introspectiva, tendo conhecimento só para ela. Isso não é legal, né? Então, a gente trabalhando o arquétipo dela de sábio, a gente começa a impulsionar ela a fazer o que ela sabe fazer para o mundo. Então, conversando com ela, é porque eu não pus a conversa toda ali, mas conversando com ela, eu falava assim, mas sabe, é bom, mas você não deixa um pouco no seu trabalho, você não, às vezes que você queria fazer alguma coisa, você não faz porque você tem medo do que o outro pensa, porque você tem medo que o outro ache que você não é capaz, você tem medo da palavra do seu chefe ou da sua chefe. Ela falou assim, é verdade, eu tenho muitas ideias, mas eu fico mais na retraída, eu até sonho à noite com essas ideias e tal. Eu falei, não, então agora nós vamos construir o seu rosto mais forte, mais preponderante e mais sensual. Por quê? Porque você tem o arquétipo de amante. O amante é a sensualidade também passa poder, né? Dentro da medida, claro. E a gente vai deixar a sua mandíbula um pouco mais marcada, nós vamos deixar o seu malar mais elevado, nós vamos deixar a estrutura labial sua de acordo com o seu nariz e com o seu queixo. Então, a gente tem que afinar seu queixo para dar o aspecto diamante, mas a gente tem que aumentar o seu queixo, marcar a mandíbula, não deixar uma mandíbula quadrada, mas marcada. Para quê? Para que as pessoas te olhem e te respeitem dentro dos seus ideais. Mas isso não basta. Você vai usar o seu rosto para poder fazer isso acontecer. Então, aí que acontece a grande mudança da vida das pessoas. Por quê? Porque a gente dá uma ferramenta, que é a face dela já está comunicando outra coisa com as pessoas, e ela olha no espelho, ela se vê e ela tem coragem para fazer o que tem que ser feito. Gente, isso é uma emoção fora do normal. Quem faz isso ganha o coração do paciente, ganha tudo do paciente, né? Então, o que a gente fez? A gente começou pelo lábio, que era o grande problema dela, né? Região perilabial.
e também era o grande defeito que ela tinha por ela ser uma paciente fissurada. E também para poder mostrar para ela que só o lábio já ia dar uma mudança e tal. E a gente já fez também o full face no rosto todo, tá? E, ó, mostrando. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. Things again. Dois. Bom, gente, esse CO2 é um dos melhores CO2 aí mundiais, né? O CO2 Microcorin da LMG. Tá? A gente já trabalha com ele há bastante tempo, então a gente tem protocolos muito fortes em relação a isso, né? Alguns pacientes com fototipo um pouco mais altos, a gente sabe controlar ele com a luz fria, mas no caso dela, apesar dela ter um fototipo um pouquinho mais alto, a gente controlou o melanócito nela com pré-peeling, e nós fizemos o microcoring nela, que é a parte mais forte, né? Ele faz o microcortes. Então, é bem interessante. E a gente teve uma melhora absurda na cicatriz dela, né? Então, gente, aqui, ó, a gente tem um QR Code aqui, quem quiser entrar. A gente tem um grupo onde a gente fala um pouco do método GAV. Eu mando para vocês um e-book do método GAV, dos arquétipos, para vocês começarem a ler um pouquinho mais sobre isso, tá? E esse aqui é o full face dela. Rapidamente, né? Então, gente, é só para a gente detalhar um pouquinho, ó. A gente vai sempre de cima para baixo, né? Levantando o olhar, vocês vão ver que a órbita dela, olha, a órbita dela tá funda, tá com o rosto cansado, caído. Vocês vão ver como que vai levantar. Mas a gente faz estruturação óssea da têmpora, da órbita anterior, da órbita posterior, a têmpora debaixo do cabelo, tá? Então é muito importante isso. Então, ósseo e no tecido celular subcutâneo. Depois a gente faz também a estruturação de todo o osso malar e zigomático, a região do CK4, que é uma região que dá muita estruturação, porque é uma região de face fixa. Pontos ósseos, o ponto ósseo é super importante, tipo MD Codes mesmo. A gente não consegue fazer estruturação óssea sem agulha, tá? Então, para fazer estruturação óssea, tem que ser avançado. A gente só usa agulha em profissionais, com profissionais avançados, né? Olha lá, o bólus no ósseo, na região do ângulo da mandíbula, a gente tem uma medição aí que diferencia a mandíbula que quer ficar quadrada e a mandíbula que quer ficar marcada. A gente tem uma diferença muito grande entre as duas. E a gente reconstrói toda a face fixa da paciente, tá? Olha que resultado incrível. Primeiro, antes, sem estruturação óssea. A segunda foto do meio, com a estruturação óssea imediata. E a outra foto, um mês depois, após ir no salão também, né, gente?
Então, ela é uma paciente de projeto social, a gente manda ela para o salão, ela melhora também, fez uma maquiagem, fez o cabelo, e aí a gente consegue também uma melhora da autoestima dela, tá? Então, a gente tem as 3 versões, ela de frente, vocês podem ver o tanto que estruturou o osso, olha o olho dela, como que era, um olho profundo, a gente chama de olho de peixe morto, né? É o apelido que as pessoas falam. A órbita dela, como que foi construída inteira, tanto superior, como na lateral, quanto inferior, né? O nariz a gente já tinha feito dela, né? Então, o nariz a gente não mexeu, mas a gente mexeu em toda a face. Olha o queixo, ela tinha queixo? Tinha. Mas olha como que na foto do meio e a terceira foto ela ficou mais sensual. Olha como que o queixo ficou mais pontiagudo, né? Então, a mulher tem que ter essa pontinha. E olha no 45 graus, tá vendo? Dá pra gente ver melhor ainda o ângulo cérvico, o ângulo mento-cervical, né? Cérvico-mentual. E também a projeção do lábio. O nariz, parece que a gente mexeu, mas a gente não fez nada. Olha quando maqueia, olha o brilho que dá no malar dela, né? A marcação da mandíbula. Olha o olhar dela, o olhar penetrante, marcante, sensual. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que uma pedaria outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. 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 Então, pessoal, é isso, né? A gente quis mostrar um caso que foi muito emocionante para nós, um caso surpreendente, que a gente conseguiu um resultado muito efetivo. Claro que cabe mais ácido hialurônico, cabe mais regenerativos. O método GEV, ele envolve ácido hialurônico, fios, tratamentos regenerativos demais, tudo de peptídeos, que a gente usou nela, PDRN, exossomos, outros peptídeos, peelings também, quando especificados dela, a gente usou em casa, né? E as tecnologias que são maravilhosas. Então, o que a gente tem? 3 tipos de lasers que são importantes. Tem o laser de túlio, que é o Lavian, que todo mundo deve conhecer. A gente não usa o Lavian, tá? Por quê? Porque o Lavian tem uma ação muito pequena, né? Ele dá um glow e depois o paciente não sente mais o tratamento, porque ele é muito superficial. Então, a gente usa o laser de erbium, que é o mais efetivo do que o de túlio, e o CO2, nos casos, são necessários. O laser de erbium, a gente usando ele bem forte, e às vezes mais sessões, ele chega ao efeito do CO2. Então, se vocês forem escolher algum laser para ter, o melhor laser é o de erbium, tá? Entre os 3 do mercado, que são os melhores hoje, né? Os 2 últimos são os melhores, EB e CO2. E também a gente tem o laser Q-Switch, que é para mancha, para paciente fototipo alto, para a gente acalmar os melanócitos. O quadripico também, que é muito bom para esse sentido, para tirar tatuagem, marcas, tudo que é escuro, pode ser facial e corporal, para quem não é dentista, né? Que tem autorização para fazer corporal. Então, a tecnologia hoje está muito boa. A gente também usa muito o Megaderm da LMG, que é um microagulhamento robótico, né, com radiofrequência. Então, a gente usa com e sem, dependendo do que a gente quer, para a gente fazer infusão de ativos, né, de peptídeos, com muito maior durabilidade e penetração, dependendo do tanto que a gente quer penetrar. Ultrassom microfocado, que a gente gosta muito, principalmente nas faces mais pesadas, né? O microagulhamento robótico também vai na gordura, então a gente consegue uma diminuição da gordura juntamente com os emptiers. A gente usa sempre o microagulhamento ultrassom associado aos emptiers, né? E é isso, a gente consegue, mediante o método GEV 1, 2 ou 3, reabilitar, estruturar e reestruturar todos os nossos pacientes com muita maestria. E os pacientes amam porque é intrínseco, é individual. Espero que vocês tenham gostado.
Entrem nesse grupo aqui, Hof Experience, né? Que é esse primeiro QR Code aí, que a gente vai sempre postar algumas coisas lá para vocês. Fiquem lá, porque sempre a gente mostra caso clínico, a gente abre para vocês discutirem, perguntarem. O papel do professor também é disseminar conhecimento, né? Claro que a gente tem curso, mas a gente gosta muito de disseminar conhecimento gratuito, para que as pessoas possam entender, possam principalmente as que têm mais experiência, pegar algumas coisas e fazer e ter sucesso, que esse é o nosso papel, tanto no mundo como papel de professor, tá bom? Eu agradeço muito e fico à disposição de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta agora, se quiserem fazer lá no grupo, a gente está sempre à disposição. Se tiver, você consegue ver aí? É, então, se não tiver, a gente pode encerrar e eles podem perguntar depois, né? No grupo, alguma coisa que quiserem. Tá bom. Gente, muito obrigada. Eu agradeço aí a atenção de todos, né? E fico à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa, para quem quiser também receber o, o manual do arquétipo que a gente fez com todo carinho, porque sim, o arquétipo você não acha em todo lugar, acha várias coisas diferentes, mas a gente focou tudo dentro da filosofia e da psicologia. Então a gente fez um manual muito legal dos 12 arquétipos. E aí vocês entram lá no grupo e perguntam o que vocês acharem melhor, tá bom? Agradeço a todos, agradeço a FAIP, ao Marcos e a toda a equipe. E, assim, parabéns por essa iniciativa desse congresso.